Cláudio Loureiro, Luiz Rezano, Caio Morel, Almirante Murilo, Gesualdo Silva, Sérgio Aquino, debatedores e autoridades confirmadas para o 5º Congresso da ABDM, Associação Brasileira de Direito Marítimo e Portuário, dias 15 e 16 de setembro em Santos. Realização: Unisanta e Sistema Santa Cecília de Comunicação. Patrocínio: BTP Brasil Terminal Portuário, Centro Nave, Sopesp, Fenamar, Ciesp Fiesp, Eldorado Brasil, Concais S.A. e Praticagem São Paulo. Apoio institucional: ABTP, Santos Brasil e Fenop. Apoio. Olá, está começando mais um ACS na TV com o jornalista e historiador Sérgio Williams. É um prazer ter você aqui, Sérgio, principalmente para falar de uma data tão importante para a cidade. É sempre um prazer, muito obrigado pelo convite. É muito gostoso estar aqui falando na ACS na TV. A ACS que eu tenho uma relação muito próxima, né? Tive o privilégio aí de escrever a história dos 150 anos da entidade, então é sempre muito bom falar com vocês. Perfeito. Sérgio, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria entender e queria que você passasse também para as pessoas que estão assistindo um pouco da sua trajetória profissional. Eu sou jornalista de formação acadêmica, né? Eu me especializei em história, especificamente na história de Santos. É engraçado quando as pessoas me perguntam a história de Praia Grande, Itanhaém, eu até sei alguma coisa, mas não sei tudo. Eu realmente foquei na história de Santos, que eu acho que é um trabalho muito importante, eu acho que é uma lacuna enorme na cidade da transmissão dessas informações sobre o passado da cidade. As pessoas precisam começar a valorizar mais o que elas veem, né? Então, quando você vê um monumento histórico, um prédio público histórico, nome de rua, né, os locais, as pessoas não compreendem a evolução desses espaços e às vezes não dão valor. Então, quando há uma pichação, quando há uma depredação, as pessoas não ligam muito, mas deveriam ligar, porque aquilo pertence a elas, pertence à cidade, houve uma evolução para chegar naquele ponto. Então eu acabei me especializando nisso enquanto jornalista, embora na minha carreira eu tenha trabalhado na TV Tribuna, trabalhei no Diário Popular, fiz muita assessoria de comunicação, mas acabei realmente focando nos últimos 10, 15 anos nisso, montei um blog, escrevo para o Jornal Tribuna, também sobre histórias da cidade e tem dado um feedback bacana, porque a gente tem um trabalho de literatura muito leve, né? Contar história, contando histórias, né? É muito isso. Porque a história, como o próprio nome diz, é uma história, né? Então a forma de se contar é a que faz toda a diferença. Então as pessoas elas absorvem com mais facilidade e, obviamente, se ela tiver interesse mais profundo sobre determinado tema, aí ela vai buscar literatura, vai buscar outros textos, outras narrativas, até para também fazer o juízo de valor, porque né, a gente aprende no jornalismo que a verdade não existe. O que existe é o ponto de vista contado por alguém. Então, às vezes, é importante você ter vários prismas de olhares sobre os fatos históricos, até para você construir a sua própria narrativa. E, Sérgio, me fala uma coisa, como que surgiu o interesse em saber mais da história de Santos e trabalhar com isso? Sempre desde pequeno, isso te chamou a atenção? Em que momento apareceu? Olha, eu acho que na vida todo mundo tem o seu perfil, tem os seus gostos, né? Eu desde criança, eu sempre gostei muito de geografia. Pra você ter uma ideia, enquanto a molecada colecionava figurinha, eu colecionava Atlas. Olha que louco, colecionar Atlas, né? Mapas, eu era louco por mapa, eu ficava vendo os mapas. Engraçado, quando eu era criança, eu ficava imaginando, será que um dia nós vamos sentar e ver o mundo através da televisão e ter o Google Earth, né? Quando eu vi o Google Earth, eu fiquei louco. Falei, meu Deus, era tudo que eu sonhava na minha vida. Né? Você ter lá os mapas todos ao seu alcance, Google Street View, essas coisas todas. E eu gostava muito de história, mas história geral, história do Egito, das guerras napoleônicas, as cruzadas. Eu sempre gostei muito de história.
Mas eu percebi que a história da nossa cidade é importante, né? Mais do que a gente conhecer a história de Roma, a história dos descobrimentos, eu acho que a história do nosso bairro, do seu Zé da Esquina, né? A história da cidade, acho que é onde a gente vive, nós vivemos nas cidades. Então eu resolvi mergulhar nesse universo, enquanto gosto, enquanto hobby, né? Depois, com o jornalismo, eu fui percebendo que era um caminho interessante e comecei a trabalhar. Isso já tem quase 15 anos, quase 20 anos. Eu comecei a lançar meus livros, revistas, enfim. Hoje, graças a Deus, a idade, né, a maturidade, né? Que coisa boa a maturidade. A gente devia ser maduro mais cedo, né? Para aproveitar mais. Mas hoje, graças a Deus, a gente já tem uma maturidade profissional que nos leva nesse caminho que está sendo super positivo. E Sérgio, antes da gente falar dessa data tão importante que está chegando, eu queria também entender um pouquinho sobre o seu blog, né? O site em que você conta diversas histórias. Pontua aqui pra gente qual é, pra galera entrar também, acessar, que tipo de história você coloca, que tipo de notícia. Sim, é muito importante. Quando eu comecei a produzir muito texto, diversificados, né? Falei, cara, é importante eu ter uma marca, né? E aí eu criei o Memória Santista. Não é a invenção da roda, já existiam outros projetos chamados Memória Santista, mas eu consolidei essa marca com uma marca mais forte. E os melhores, em tempos tecnológicos, óbvio, a internet, você tem ferramentas, né? Você tem redes sociais, você tem blog, e eu resolvi criar um blog com o nome Memória Santista para depositar ali todos os textos que eu estava colecionando. Hoje o blog tem, que é www.memoriasantista.com.br e tem no Facebook tem uma página da Memória Santista, por favor sigam lá, eu coloco sempre as postagens que eu coloco no blog. Ali eu já tenho hoje estou chegando a 500 artigos escritos já. Nossa, é muito! É uma coleção gigantesca e eu gosto muito, e quem é pesquisador principalmente sabe, eu gosto de colocar fotos em altíssima resolução. Que legal. Porque se o cara clica na foto, ela abre de um jeito que você consegue ver até a cor do olho do cara, entendeu? Porque eu acho que é importante, mais do que às vezes o texto, você ter uma referência visual para você compreender o cenário da coisa. Então o blog ele tem muito essa pegada. Fora, obviamente, o estilo literário, né? Eu já criei uma identidade muito marcante, né? Eu sempre começo meus textos assim, Santos, 10 de outubro de 1949. Eram 10 horas da manhã, quer dizer, eu crio um cenário se sente ali que a gente história, chama de licença, né? Poética. Até porque eu ganhei com o tempo, até porque meus livros, eles são romances históricos, eles não são livros com texto acadêmico ou jornalístico. E isso traz uma bagagem de escrita muito bacana. E isso é legal porque desperta a curiosidade do leitor. Ele se vê na cena, ele se projeta naquela história. E aí ele vai mergulhando. É como você estivesse vendo o filme do Titanic, por exemplo. Ali você tem a história do naufrágio do Titanic, mas você é conduzido a essa história através de uma ficção do Jack, Rose, Coração do... Que legal. Você entra na história através de uma ficção. Mas o que você sai do cinema ali? Você sai aprendendo que teve um navio, o HMS Titanic, afundou em abril de 1912, ou seja, você tem todo... Isso é que é bacana, é você levar esse conteúdo de uma forma mais leve. Que legal, Sérgio. Você também tem um trabalho bem interessante lá na Biblioteca Humanitária, né? Sim, sim. Eu sou presidente do Instituto Histórico Geográfico de Santos desde 2019. Eu sou diretor da Humanitária já há alguns anos. E eu juntei duas coisas, dois universos. Eu levei para a Humanitária o projeto de digitalização dos acervos históricos, que é do Instituto. O Instituto é que conduz isso, tem até um termo de colaboração com a Biblioteca Nacional. Mas eu trouxe para a Humanitária porque eu quis unir o passado e o futuro. O futuro é a digitalização, porque realmente não tem para onde caminhar. Aliás, está mudando a forma de como se pesquisa. A digitalização, ela traz assim, ela é uma explosão de mente, né? E o passado, que é a própria biblioteca, que é a mais antiga da cidade, de 1880, que é um cenário maravilhoso. Não há quem não se encante com aquilo. Estava feio, estava muito desgastada, mas ainda feia, estava bonita, né? Mas agora nós estamos reflorescendo ela, né? Para se tornar um lugar de contemplação, lugar de atração turística, mas mantendo o perfil de pesquisa, de leitura. Essa é a ideia. Então nós temos esses dois trabalhos e outros ainda, que o Museu Histórico de Santos, pelo Instituto. Tem muita coisa, tem muita tarefa aí pela frente.
Que legal, Sérgio. Agora nós vamos para o intervalo e logo logo nós voltamos para falar sobre toda a programação e principalmente a história do bicentenário da independência. Nós esperamos por você. Com infraestrutura ideal para o seu processo de aprendizagem, a Unisanta tem tudo o que você precisa para continuar evoluindo. Nossos cursos acompanham as tendências do mercado e formam líderes focados na inovação. A pós-graduação Unisanta é a escolha certa para quem deseja dar um upgrade na carreira. Dê o próximo passo. Faça Unisanta. Inscreva-se já, unisanta.br/pós-graduação. Olá, estamos de volta com a CS na TV com o nosso convidado Sérgio Williams, que é historiador e jornalista. Sérgio, como nós estávamos conversando aqui, esse ano, né, praticamente bem pertinho, Sim. tem o bicentenário da independência. Tem muita gente que não conhece a história e às vezes percebe que é só um feriado, não sabe a importância. Eu queria que você contasse um pouquinho a importância desse feriado para a gente. Primeiramente, é a data da nacionalidade brasileira, né? Quando o Brasil se tornou um país independente e soberano. Ainda que sob o regime monárquico, aliás, a única monarquia nas Américas. Nós tivemos no México uma experiência muito rápida, né, de monarquia, mas no Brasil, o Império do Brasil, com 2 reinados, Dom Pedro I e depois Dom Pedro II. Então, uma ruptura, né? Uma passagem importante. O Brasil se torna um país independente. Então, só isso, a nacionalidade brasileira, né, como um todo. E tem a questão, para nós santistas, muito próxima, porque quem constrói toda essa situação do processo libertário é um santista, foi José Bonifácio de Andrade Silva, né? Então, se você pega uma linha do tempo muito rápida, em 1808 a família real portuguesa vem para o Brasil, fugindo das guerras napoleônicas, né, com a invasão de Napoleão a Portugal, instala no Rio de Janeiro a cabeça do reino de Portugal, introduz o Brasil nessa história, e a partir daí o Brasil passa a ter os portos abertos às nações. Ou seja, começa a ter a possibilidade de comerciar com nações amigas, traduzindo Inglaterra, né? Porque, praticamente Inglaterra. Mas, de qualquer forma, já era um momento diferente para o país. E aí tem aquela coisa, a corte está aqui no Brasil, até que chega um momento em que Napoleão é expulso de Portugal, as cortes portuguesas que lá ficaram muito revoltadas, por sinal, com a fuga da família real, tem uma revolução em Portugal, muda um regime monárquico de absolutista para o regime mais constitucional, ou seja, com uma constituinte, obrigam o Dom João a voltar, só que eles obrigam também o Dom Pedro a voltar. Só que ele não volta, ele fica, né? E aí há uma questão, o Brasil já estava vivendo momentos de insurgências, né, em Pernambuco, teve a Inconfidência Mineira, teve a Conjuração de Pernambuco. Então, assim, o fato do Brasil se tornar independente era certo, era líquido e certo. Mas Dom Pedro estava aqui, que era o príncipe regente, e as cortes pedem para ele voltar, ele arruma as malas para voltar, mas aí os brasileiros, não, fica, aí ele acaba tendo o dia do fico, né, que a gente aprende na escola. Acabou ficando, né, completamente. Ele fica, o Bonifácio já está inserido já nesse contexto, que o Bonifácio volta de Portugal ao Brasil em 1819, então ele se torna uma pessoa com uma influência muito grande no governo, principalmente pelos laços de amizade que ele tem com a Imperatriz Leopoldina, que era uma mulher de uma mente brilhante, né? Enfim, o Bonifácio consegue ter uma sinergia com ela, porque ele também era um homem brilhante. E eles dois acabam, ela também tem uma participação fundamental nesse processo de independência. Eles constroem todos esses momentos que culminam no Grito de Ipiranga, que por sinal quase não foi o grito em Santos. Eu até brinco por isso ter sido o grito do Valongo, né? Porque quando o Dom Pedro desce a Santos, no dia 5 de setembro de 1822, para inspecionar as fortificações, porque eles estavam já pensando na independência e numa reação de Portugal, e se Portugal reagisse, Santos talvez fosse invadida, né, por Portugal, então era importante que as fortificações estivessem prontas para esse momento. O Bonifácio, que ele meio que engendra essa situação, olha, Dom Pedro vá até Santos, inspecionar as fortificações. Só que ele pensa nisso, isso tem escritos, não estou inventando, isso tem relatos históricos. O Bonifácio ele engendra de tal forma, ele pega o correio da coroa com as cartas das cortes, que são ultrajantes, mais a carta dele, da Imperatriz,
pedindo para que ele tome logo a iniciativa da independência, e ele manda o Correio da Coroa encontrar o Dom Pedro em Santos. Então ele parte do Rio de Janeiro, o Correio da Coroa com as cartas, que é o Paulo Bregaro, vai na direção de São Paulo, da capital, chega em São Paulo, o príncipe não está lá, fala assim, ó, o príncipe está em Santos, e ele vai para Santos. Só que o príncipe já estava voltando. E aí eles se encontram no caminho, no meio do caminho, nas margens do Riacho Ipiranga, e aí ele entrega as cartas, aí tem até aquela história, entrega as cartas, ele lê, fica revoltado e laços fora, independência ou morte, e aí nós temos todo o arcabouço poético da independência do Brasil. Então é importante comemorar uma data que marca a nossa nacionalidade. É claro que o Brasil se transformou muito de lá para cá, mas é um fato histórico relevante. E Sérgio, o que você acha que as pessoas aqui da cidade elas podem fazer nesse dia tão especial? Existem alguns lugares em que elas podem passar para sentir essa história, ver um pouco? Sim. Olha, a Secretaria de Turismo, inclusive, eu até fiz uma capacitação dos guias para isso. Eles no dia, acho que no dia 5 mesmo, eu não sei a programação, me perdoe porque a programação, procurem na Secretaria de Turismo a programação. Eles vão fazer um roteiro, que é o roteiro que o Dom Pedro percorreu em Santos do dia 5 ao dia 7 de setembro. Então ele sai ali de trás da Bolsa do Café, sobe a Frei Gaspar, entra na Rua 15 de Novembro e vão até a Alfândega. É um percurso curto, mas esse caminho tem várias coisas interessantes, né? Como a Casa Amarela ali da Tuiuti, que existiu na época de Dom Pedro. São poucas as construções em Santos que ainda existem quando Dom Pedro esteve aqui. Mas é um passeio muito bacana. Então as pessoas podem usar esse passeio, né? Você tem ali o Panteão dos Andradas, você tem, não sei se a prefeitura vai conseguir fazer a tempo, ali onde eram os banheiros da prefeitura, ali vai ter um memorial do José Bonifácio de Andrade Silva. A própria prefeitura, o Paço Municipal, é bacana, está tendo uma exposição de mineralogia lá também. Ou seja, o Centro Histórico tem bastante coisa bacana para ser feita, eu tenho certeza. E, obviamente, conhecer a Praça Independência, mas mais do que conhecer, entender o simbolismo dela. Isso falta um pouco, né, de entender o que cada coisa ali está contando. Porque aquela praça conta uma história, mas precisava divulgar um pouco mais. E Sérgio, você me chama muito a atenção conversar com você, e eu já conversei em outros momentos também, porque você fala da história com muita riqueza. Você fala da história com vários nuances. Quando você entrou, né, para realmente entender cada vez mais da história, parece que você conhece o José Bonifácio. É meu amigo. Mas sabe o que é? É como um cantor que canta uma música várias vezes. Você decora a letra. Não estou dizendo que é decorar, você absorve a história. E você absorve, você vai juntando os cacos, coisas novas, e isso vai enriquecendo ainda mais o teu repertório naquela narrativa histórica. Então, poxa, depois de 20 anos mergulhado na história de Santos, é óbvio que se eu não tivesse, né, um pouco de bagagem para isso, não teria o porquê, né, da gente fazer esse trabalho. E também tem o componente da paixão, né? Quando se faz com paixão é diferente, né? Você mergulha com muita vontade, e a gente tem muita vontade. Eu batalho muito pela cidade, pela história da cidade, e batalho para que as pessoas possam também conhecer, e outras pessoas multiplicar, porque é importante que tenhamos não só o Sérgio, mas que tenhamos outras pessoas para contar as histórias, né? E isso é fundamental. Perfeito. E Sérgio, me fala um pouquinho então, você estava, antes de fazer essa pergunta para você, né, dessa paixão toda, você tinha comentado que você acha que falta um pouco do interesse do conhecimento, principalmente pela história do monumento. Qual que é essa história? O que esse monumento traz, assim, se você para ver, para entender o que aconteceu de fato? Olha, porque se nós estamos comemorando agora o bicentenário, em 7 de setembro de 1922, nós comemoramos o centenário. Então foi uma data histórica para o país, né? Nós tivemos no Rio de Janeiro toda uma festa em torno do centenário da independência do Brasil. Montaram uma cidade à parte. E São Paulo não poderia ficar de fora dessa história, porque Ipiranga, José Bonifácio. Então, por exemplo, o Museu do Ipiranga, né, foi inaugurado um monumento. Na Serra do Mar foram inaugurados aqueles monumentos da Serra do Mar. E em Santos nós tivemos 3 grandes inaugurações que movimentaram a cidade daquele dia. Eu acho que essa história ela é linda e um pouquinho longa, e eu acho que eu vou deixar para o próximo intervalo, viu, tá, Sérgio? Vamos lá, vamos embora. Então, claro. Beleza. Então nós vamos para o intervalo e logo nós voltamos para o último bloco.
O povo está sofrendo muito com esse governo que está aí, mas isso vai mudar. Com o Lula, é trabalho e comida na mesa para todo mundo. Para isso, o Lula vai precisar de você lá. Vote Orlando Silva, deputado federal 6565. 60 milhões de pessoas com fome, 11 milhões de pessoas desempregadas, o Brasil está sufocado. Precisamos de deputados com coragem e o nosso povo merece um país justo. Siga nas redes, vote Zapena, deputada federal 6500. Estamos de volta com a CS na TV, com o nosso convidado super especial, que estava contando um pouquinho da história do monumento pra gente também e o que tem em volta dela, né, Sérgio? Sim, como eu falei no bloco anterior, Santos viveu um grande momento no 7 de setembro de 1922. A cidade estava no auge do comércio, da riqueza, do café, aquela coisa toda. E inauguramos 3 coisas importantes. O monumento do Bartolomeu de Gusmão, ali na Praça Rui Barbosa. A Bolsa Oficial do Café foi inaugurada também dentro dessas festividades, ainda que incompleta, não tinha terminado a obra, já estava quase completa, mas foi inaugurada ali. E o monumento que fica ali na Praça da Independência, né, tem até o nome, Praça da Independência, né? É um monumento maravilhoso que conta, tem toda uma narrativa sobre a performance de José Bonifácio de Andrade Silva, que está ali no alto, mas tem os irmãos dele do lado, né? Tanto é que o nome do monumento é Monumento em Glorificação aos Irmãos Andradas, que é o José Bonifácio, Antônio Carlos e Martim Francisco. E ali em torno do monumento tem várias passagens, né, em placas de bronze dos 3, do José Bonifácio, do Martim Francisco, do Antônio Carlos, em vários momentos da história. E tem vários símbolos, o símbolo, por exemplo, da miscigenação do brasileiro, tem o homem, o negro, o branco, o índio, o mameluco, tem o Cruzeiro do Sul em abóbadas no entorno do monumento. É um monumento maravilhoso, que tem várias referências importantes. E foi inaugurado em 22, com a presença do então presidente do estado de São Paulo, não era governador que se chamava, era presidente, que era o Washington Luiz, que depois virou presidente do Brasil. E é interessante esse monumento porque ele foi fruto de um concurso internacional. Foi feito um concurso, várias pessoas se inscreveram, inclusive grandes escultores como Vitor Brecheret, que tem aquele empurra-empurra em São Paulo. Sim. Ele foi um dos concorrentes, né? Ettore Ximenes também, grande escultor. E os franceses que venceram, né? Contratados por uma empresa do Robert Simonsen, que era a Companhia Construtora de Santos. Ela entrou com um projeto, contratou 2 franceses, que eram o Sartori e o Gastel, que eram pessoas renomadas na França, e com a ajuda do Afonso Taunay, um grande historiador, eles elaboraram essa narrativa que se culminou no Monumento da Independência. Mas tem um fato curioso. Originalmente, esse monumento não era para ficar aqui no Gonzaga. Ele era para ficar em frente à catedral, ali na Praça José Bonifácio. E por que essa Inclusive, tem um desenho dele naquele local. Acabou não sendo ali porque, na justificativa do vencedor, que foi a Companhia Construtora de Santos, ele não seria valorizado o conjunto dele, porque ali as vias não ajudavam. Enquanto que numa praça arredondada, com várias entradas, ele seria visto de vários cantos. Então, e fora queria florescer também o bairro da Orla, que era o Gonzaga que estava começando a surgir com seus hotéis. Então acabou tendo essa mudança importante. E esse concurso foi assim, teve até exposição de maquetes na cidade, para as pessoas conhecerem, votarem, aquela coisa toda, mas no final ganhou da Companhia Construtora. Aliás, para a CS tem um fato curioso nessa história. Nossa, essa a gente quer saber. Porque a Companhia Construtora de Santos, que construiu o Monumento da Independência e construiu a Bolsa do Café, foi também quem construiu a sede da CS. Que é maravilhosa. É a mesma empresa, ou seja, então tem são irmãos. Aliás, o prédio da CS completa 100 anos ano que vem. Foi inaugurado em 23. Quase que chegou também a ser inaugurado no 7 de setembro. Mas aí a obra estava bem crua ainda, então ficou para o ano seguinte. Mas tem uma irmandade nessa história toda. E Sérgio, que história rica. É maravilhoso entender um pouquinho mais e eu tenho certeza que quem está assistindo também está achando sensacional. Agora me fala uma coisa, a importância dessa história
e a importância de contar a história para os mais jovens, né? Para que as pessoas que estão vindo, elas entendam a riqueza da cidade, a riqueza de todas as pessoas que vieram antes, porque eu posso estar errada, né? Mas na minha percepção, muitos jovens não conhecem essa história. É complicado, é complicado dizer, porque é o seguinte, o que é a história? A história é importante para cada um de nós, porque o que somos nós individualmente, falo muito isso em palestras, o que é você, o que sou eu, o que é o câmera, o que é a pessoa que está assistindo, ela é o conjunto, você é o conjunto das suas histórias. Você tem uma trajetória, uma linha do tempo. Você nasceu, você aprendeu a andar, você aprendeu a falar, você tem uma inter-relação com seus parentes, com seus pais, a escola, os amigos. Você tem uma trajetória, essa é a sua história. E a sua história é importante, tem que ser importante para você. Então, a sua memória, o que seria de você se você, por exemplo, batesse a cabeça e perdesse completamente a sua memória? O que você se tornaria? Nada. Nada. Né? Então, quando a gente fala de uma pessoa, a gente também projeta isso para uma cidade, para um país, para uma sociedade. Uma sociedade que perde a sua identidade, a sua história, ela se torna uma sociedade insípida. Né? Ela não se torna nada. Então, é importante que nós conheçamos, né, nosso passado, a nossa história, para aprender, para não cometer os erros do passado, para pegar os bons exemplos do passado e repaginar para os tempos presentes, porque nós temos hoje tecnologia. Né? Então, por exemplo, com a digitalização dos jornais, antigamente as pessoas pesquisavam no jornal ali na mão. Hoje você tem computador, você tem busca por palavra-chave, é uma ressignificância tecnológica. Então é importante contar a história. Agora, tem que ter política pública, tem que ter iniciativa, o Instituto Histórico faz isso. Eu faço isso com o meu blog, com a página no Face, com as matérias na tribuna, mas precisa alcançar as pessoas. O problema é que hoje, eu como comunicador posso falar isso de carteirinha, o problema é que hoje nós temos muita informação. É muita coisa que vem na nossa linha, na nossa timeline. Então você acaba naturalmente pescando aquilo que te interessa. Sim. Então, às vezes, você perde a oportunidade, às vezes passa um negócio muito legal na sua frente, mas você está naquela correria do dia a dia, você não se dá o privilégio de tentar ver o que é aquilo e aprender com aquilo. Então, esse é o grande desafio hoje. Então, como é que você vence isso? Com ações e insistindo o tempo todo. Eu sou um cara chato, eu conto a mesma história. Aqui é uma oportunidade de contar a história, ou seja, eu tenho certeza que quem está escutando isso, se não escutou nenhuma outra vez, porque eu já contei várias vezes, está escutando agora. Está absorvendo, está aprendendo. E pode retransmitir para os filhos ou para os amigos, numa mesa de bar. Porque, cara, não existe o compromisso acadêmico. Nós estamos trocando uma ideia, batendo um papo e aprendendo. E é legal a história, porque às vezes vem fatos novos. Com certeza. Que ajudam a compreender melhor todo esse arcabouço, entendeu? Então, é isso. Eu acho que o nosso papel é esse. Acho que aprender história é importante, porque, assim, repertório. É a mesma coisa que aprender palavras novas para você ter um vocabulário melhor. Você aprende histórias para você ter um conhecimento melhor de tudo que está no seu entorno. Perfeito. E Sérgio, para a gente finalizar essa entrevista, infelizmente, porque eu sei que você tem muita história para contar ainda, eu queria que você me falasse a relação com a Associação Comercial de Santos, a sua relação. Olha, primeiro que a Associação Comercial de Santos, para mim, é muito importante, que é uma instituição vital na trajetória de Santos. A Associação Comercial mudou a trajetória da cidade em vários momentos da vida da cidade. E eu tive o privilégio de poder construir um livro que conta essa narrativa de 150 anos. E eu me senti bastante honrado de poder ter colaborado um pouquinho que seja nesse caminho da Associação Comercial. Assim como a Santa Casa é importante, como a Cúria e todas as igrejas, as universidades. Eu acho que as instituições fazem a cidade também, não só o poder público. As instituições também têm o seu papel importante. Então eu tenho esse privilégio, a honra, e que eu sou muito grato a todos vocês e todas as pessoas que já passaram pela Associação Comercial. Bom, muito obrigada por essa entrevista, Sérgio, e nós esperamos vocês no próximo ACS na TV. Mário Povia, Eduardo Neri, Flávia Takafashi, Regis Prunzel,
Presenças confirmadas no 5º Congresso de Direito Marítimo e Portuário